Olá pessoal, eu vou usar esses vídeos para responder algumas questões que chegam para mim. E a primeira questão que eu queria responder é essa: como que a gente pode armazenar ou fazer um backup do conteúdo que recebemos no WhatsApp, né? Nesse contexto em que os professores utilizam o WhatsApp como meio de comunicação e para as aulas, né? Então, uma grande necessidade que apareceu é guardar, né, fazer todo o histórico de tudo que é recebido, geralmente fazer ali um arquivo, né, dos trabalhos recebidos, da comunicação com os alunos, com os pais, etc. Então, rapidamente, algumas dicas, né? Vamos lá. Primeira coisa que a gente pode conversar, que eu vejo três formas principais para armazenar o conteúdo do WhatsApp, tá? Que é fazer o backup do WhatsApp. Então, o próprio WhatsApp tem um recurso de fazer backup das conversas, né, de forma automática. O segundo recurso é você usar um recurso de backup de um sistema de armazenamento em nuvem, como o OneDrive ou como o Google Drive também, por exemplo, né? Então são dois sistemas, né, de armazenamento de arquivo em nuvem, que a gente pode usar como backup e que a gente pode armazenar conteúdo do WhatsApp, tá? E o terceiro seria exportar as conversas, tá? Seriam três opções aí que a gente poderia conversar, tá? Eu vou demonstrar o terceiro item, por quê? Porque o primeiro item é importante você deixar ativado, só que ele faz um backup de toda a tua conta, né, de toda a tua conversa. Isso é muito útil se você for transferir a tua conta de celular. Então, se você perdeu o celular, se você por algum motivo perdeu aquela conta do WhatsApp e for trocar de celular, então é muito importante você ter um backup que você não perde todo esse histórico, né? Só que ele não é muito útil para esse tipo de situação que a gente precisa, que é um histórico. Então, por exemplo, eu preciso localizar a conversa com o aluno que eu tive há algum tempo, ou eu preciso localizar a conversa com o pai. Então, para isso acaba não sendo tão útil, né? Porque eu teria que recuperar todo o backup para poder recuperar essa conversa, né? O segundo item também é bem legal, né? O segundo item já facilita nesse sentido de recuperar um vídeo específico ou uma imagem específica, mas o problema é que essa segunda opção, que é o backup no OneDrive, no Google Drive, ele faz backup das imagens do vídeo, não da conversa, né? Então a gente acaba perdendo esse recurso também, tá? E por isso que eu vou focar no terceiro item, porque o terceiro item ele faz um backup e você consegue exportar e armazenar tanto a conversa quanto toda a mídia, né? Áudio, vídeo, tudo e a própria conversa, né? Tudo que está naquele conteúdo. Nessa opção que eu vou passar, não é automatizado, né? Então você tem que fazer isso manualmente e com certa frequência, né? Os outros dois, o item um e o 2 é automatizado. Então, no terceiro tem essa desvantagem, mas pela praticidade, pela facilidade, a gente pode começar demonstrando esse e depois eu mostro até opções aí de automatizar isso, né? Caso haja interesse. Mas vamos focar então na terceira opção, tá? Vale dizer que na terceira opção, que é exportar a conversa, eu vou mostrar como exportar para um serviço de armazenamento como o OneDrive ou o Google Drive, tá? Que é o que a gente vai usar como exemplo. Para isso, eu vou abrir aqui a tela do meu celular só para mostrar qual que é o caminho, né? Na verdade, é bastante fácil. O que a gente precisa fazer é simplesmente abrir a conversa, né? Que a gente quer guardar, armazenar. Então, eu estou abrindo essa conversa aqui de teste com várias imagens, áudio e texto, né? E você vai usar aqui nesses três pontinhos a opção exportar conversa, né? Você vai simplesmente clicar em exportar conversa. Quando eu clicar em exportar conversa, ele vai perguntar para mim para onde eu quero exportar essa conversa, tá? O que eu vou fazer antes então disso? Eu vou primeiro criar uma pasta separadinha já para armazenar essa conversa, tá? No meu sistema. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu navegador e aqui no meu caso eu estou numa conta do OneDrive, né?
E o que eu vou fazer? Eu tenho essa conta do OneDrive, tem várias pastas, e eu vou criar uma pasta específica para armazenar esse conteúdo. Né? Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia é criar uma pasta para vocês se organizarem. Né? Por exemplo, eu vou criar uma pasta escola, né? Ou algo parecido. Né? E eu posso aí criar todo o sistema de organização que você preferir. Dentro da pasta escola eu posso separar por escola, por sala, separar por aluno, né? Você colocar o conteúdo de um aluno em cada pastinha. Depois a gente pode criar uma aulinha, né? Um videozinho também só para falar sobre organização, né? Qual que seria ali os meios, os formatos, as formas que você poderia usar para se organizar, né? Qual que é o ideal? É criar pasta separada por escola, por aluno, então a gente pode discutir isso depois, né? Mas por enquanto eu vou criar só a pasta escola, né? Que eu vou usar para armazenar esses arquivos e vou deixar ela aqui, tá? Bom, criada essa pasta, eu volto para o meu celular, então eu posso voltar lá no celular e eu consigo então informar aquela pasta que foi criada, né? O que eu vou fazer? Aquilo que eu mostrei anteriormente. Clico aqui nos três pontinhos, exportar, né? Conversa. E aí, a primeira coisa que ele pergunta é: você quer guardar a mídia junto ou não? Né? No meu caso e no teu caso, com certeza você vai querer salvar com a mídia. Então você vai clicar em incluir arquivos de mídia, né? Ele vai então te perguntar agora qual que é o local. Ele te dá todas essas opções, tá? Não se preocupe que essas opções vão mudar aí conforme o celular. Cada um vai estar aparecendo de uma forma diferente, tá? Mas você vê que tem diversas possibilidades de armazenamento, né? Você pode, por exemplo, enviar aqui para o OneNote, que eu acho que seria algo bastante interessante para você utilizar aí também, mas a gente pode olhar isso depois, né? E você pode salvar no próprio computador, se você tiver a opção, fazendo um compartilhamento de pasta, e depois a gente pode então explorar outras opções, né? No momento, eu queria destacar esses dois. Você pode salvar para o OneDrive e para o Google Drive, tá aqui, ó. Então, se você tem uma conta do Google Drive, você vai escolher aqui. Se você tem uma conta do OneDrive, você vai clicar aqui, né? No meu caso, vocês viram que eu criei lá no OneDrive a pasta para onde eu quero mandar o arquivo. Então, eu vou clicar aqui no OneDrive e ele vai então abrir para mim o meu OneDrive, todas as possibilidades. Tá lá, ó, né? Lembram que eu criei uma pastinha chamado então escola, tá aqui, né? Ele me mostra todas as pastas que eu tenho da minha conta, né? Mas eu quero guardar nessa pasta escola e eu clico então nessa pasta e clico aqui no Vzinho, né? Para confirmar que eu quero armazenar nessa pasta, tá? Só isso, já está pronto. Você já está fazendo então um backup lá naquela pasta, tá? Vamos ver isso? Se você abrir, eu vou voltar lá no meu navegador e eu vou voltar então na pasta que eu acabei de criar, que eu criei agora há pouco. E vocês viram que essa pasta estava vazia, mas agora já não está vazia mais. A gente está vendo aqui agora que eu tenho arquivos, olha só. Eu tenho um áudio, tá vendo aqui? Eu tenho a conversa toda em texto, um arquivo texto com conversa, e eu tenho os arquivos de vídeo e de imagem todas aqui também, né? Se eu clicar nesse arquivo de texto, ele me mostra toda a conversa armazenada, né? E se eu clicar em qualquer outro arquivo, eu tenho lá as imagens, os vídeos armazenados, então todas na mesma pasta. Já está feito então o meu backup. Agora eu poderia, por exemplo, se você desejar, eu posso voltar lá no meu WhatsApp e limpar, né? Limpar toda a conversa. Eu posso clicar aqui, limpar a conversa, apagar todos os arquivos de mídia junto e mando limpar, pronto, tá limpinho. Aqui você excluiu os arquivos do seu WhatsApp e do seu celular, né? Você liberou espaço. Eu posso fazer isso porque eu com segurança, porque você confere, né? O ideal é você primeiro conferir lá na pasta que você criou. Uma vez que está tudo lá dentro, você já tem tudo armazenado, você poderia apagar com segurança aqui sem se preocupar, né? Tomando cuidado, é claro, de sempre conferir, né, se realmente foi para lá antes de apagar, para você não correr o risco aí de perder
alguma coisa, né? Isso também resolve um problema aí que a maioria dos professores tem ultimamente, que acaba ocupando espaço de celular ali, esgotando espaço de forma muito rápida, né? Então aqui eu consigo limpar e melhorar um pouco aí esse problema, né? Depois eu ensino também outras formas de fazer limpeza do celular usando outros programas, né? Mas aqui está uma dica também de como resolver isso, tá? E aí sempre que eu precisar desses arquivos, sempre que eu precisar desse conteúdo, basta voltar lá no seu OneDrive e você vai ter aí o conteúdo, né? No meu caso, por exemplo, meu OneDrive é integrado com o meu computador, então não preciso nem abrir aqui via navegador. O próprio computador eu tenho uma pastinha, agora como foi sincronizado, eu consigo pelo computador acessar todo esse material. Então até ajuda para as aulas, se você precisar preparar relatórios e algum outro material, já vai estar tudo sincronizado no teu computador também, né? Bom, por hoje é isso. Eu espero ter ajudado um pouco aí nessas dúvidas e de vez em quando a gente vai liberando mais vídeos curtos falando aí a respeito de outras, respondendo outras questões também. Obrigado, até logo.